Então agora eu vou falar um pouco sobre os estudos de padrões, como escalas, arpejos, né, saltos. Ter proficiência na execução dos padrões é extremamente importante. Todo o nosso repertório é construído em cima de padrões melódicos, né? A exemplo, então aqui eu tive de cara um pentacorde que é no sexto grau de dó. Lá, si, lá, ré, mi, lá, si, lá, si, lá, ré, mi, lá, si, lá. E depois um outro pentacorde dentro de Lá menor, né? Quando eu conheço esses padrões muito bem ao estudar escalas e arpejos, a minha execução do repertório fica extremamente mais fácil, né? Então a ideia é estudarmos os padrões fora da música e depois na música também, e ganharmos proficiência para que a execução não seja um sofrimento, pelo contrário, seja um prazer, né? Os padrões eles são estudados tanto nos exercícios técnicos quanto na própria composição. E as duas coisas juntas fazem a construção dessa memória dos padrões de forma muito sólida, né? Então, vou apresentar aqui, por exemplo, um padrão. Vou apresentar, por exemplo, um padrão de escala maior, Fá maior, por exemplo, no modelo que proposto pelo Tafanel e Goldberg, no método, por exemplo, né? Ó. Certo, então eu trabalhei a escala de Fá maior, né? No método Tafanel e Goldberg, ele basicamente apresenta a escala de Fá maior dessa forma como eu toquei, em colcheias, né? E apresenta uma série de articulações do início da página que são muito interessantes. A pessoa pode estudar, o flautista pode estudar aquelas articulações para se tornar proficiente numa gama maior de articulações, que é outro vocabulário sonoro importante, né? Então, ele apresenta, por exemplo, as duas primeiras que ele apresenta é depois apresenta o contrário dessa. Depois apresenta outras, como ou o contrário dessa. E algumas bem difíceis, como né? Esse exercício ele também pode ser modificado e deve ser modificado, na minha opinião, para atender às suas demandas musicais, né? Ele pode ser modificado de várias formas. Você pode, por exemplo, criar padrões rítmicos diferentes para daqueles apresentados pelo exercício. Então, por exemplo, eu vou criar um. Olha. Então, eu estudei staccato nos primeiros e legato nos outros, com um padrão rítmico diferente daquele apresentado. Eu posso até, se quiser, tocar toda a escala no contratempo, como né? Treinar a sensação do contratempo, né? Ou, por exemplo, botar de 2 em 2 no contratempo, não é mesmo?
Eu posso modificar também as escalas para que elas se pareçam um pouco mais com o material da forma como se usa na composição. Então, por exemplo, eu vou fazer de uma determinada forma aqui. Agora. Se eu fosse tocar uma cadência de um concerto, se pareceria mais com isso do que com aquela escala proposta, né? O Michel Debosc, no livro dele, fala bastante sobre isso, né? Uma outra limitação, por exemplo, que eu vejo no modelo do Tafanel, além das grandes vantagens de se fazer, né? Mas todo modelo tem uma certa limitação, é que ele trabalha, se você pegar o modelo, ele trabalha do Fá da primeira oitava ao Fá da terceira oitava. Basicamente sobra uma quarta para baixo e uma quarta para cima na terceira oitava. Mas a gente pode aumentar o exercício, não tem problema nenhum. Ninguém disse que tem que obrigatoriamente ser feito como está escrito no Tafanel. Então eu vou aumentar o exercício para que ele vá até o Si bemol lá em cima, para que ele desça até o Dó grave da flauta. Então, usei o mesmo exercício do Tafanel e eu cobri as 3/8 da flauta, usando a minha criatividade, né? A ideia é essa mesmo, a gente usar aqueles modelos e modificá-los para que eles atendam aquilo que a gente precisa, não é mesmo? Algumas coisas importantíssimas quando a gente estiver estudando os padrões, que daí, seja lá qual o padrão que for, que a gente escute para se manter uma boa afinação, né? Então é importantíssimo que o estudo de padrão esteja afinado, né? Tudo aquilo que a gente estuda, a gente guarda inclusive em memória muscular, né? Cria-se uma sinapse mental, cerebral, aliás, desculpa, que se transforma num hábito, né? Então, se a gente estudar afinado, é bem possível que a gente vai tocar afinado na hora de tocar no palco, né? Então é preciso colocar uma escuta para funcionar. Então, ok, afinei as 2/8, né? Lembrando que a flauta tem muitos problemas de afinação. Você pode pagar por uma flauta caríssima, ela vai continuar tendo problemas de afinação, que são os problemas acústicos do instrumento. Então é preciso se corrigir isso quando a gente toca o instrumento, né? Então, por exemplo, eu estava tocando Fá maior agora, é fácil dizer, Fá maior é a escala mais fácil que existe, né? Não é. O Fá na terceira oitava é uma das notas mais altas da flauta. É preciso se corrigir a afinação lá em cima, né? Apesar dela ser fácil em termos de dedilhado, em relação a outras, né, que tem dedilhados um pouco mais complexos, mas que também não são tão mais complexos assim, mas a afinação não é tão simples, né? É preciso se manter o foco do som, né? E ritmo, é preciso se manter, preciso se manter regularidade rítmica, né? Tanto de quando se faz com um ritmo igual, como está mostrando lá com colcheias, ou quando se modifica o ritmo, mas a regularidade ela é importantíssima, né? Então são aspectos técnicos musicais que se entrelaçam ali, que a gente se torna proficientes neles ao mesmo tempo.